Por que que o nosso país, um país riquíssimo como o Brasil, em todos os sentidos, não deslancha? Essa é uma pergunta. Por quê? A gente tem que parar para pensar nisso. Se nós temos toda essa riqueza, todo esse potencial, todo esse dinheiro em caixa, temos riquezas financeiras, por que que o nosso país não deslancha? Onde é que está o nó que amarra o Brasil? Né? A segunda pergunta que eu quero colocar: o que que provocou essa crise? Tá? Essa crise que jogou milhões e milhões de pessoas no desemprego, que quebrou indústrias, quebrou estabelecimentos comerciais, de serviço, etc., derrubou o PIB do gigante Brasil em mais de 7% em apenas 2 anos. De onde veio essa crise? A crise lá fora decorreu de uma crise instalada nos bancos, porque os bancos vinham naquela farra dos papéis derivativos sem lastro, até que entraram em colapso, e aquilo é que provocou a crise lá. Nós tivemos alguma crise bancária aqui no Brasil? Não. Nós tivemos alguma quebra de safra, alguma peste, alguma guerra, que são os fatores que provocam crise? Não. O que que nos trouxe para essa crise? É importante analisar isso, porque é a crise que está justificando a reforma da Previdência e as privatizações, a entrega do nosso patrimônio. Tudo está pendurado nessa crise. A arrecadação das contribuições sociais que financiam a Seguridade foram superavitárias até 2015. Houve uma queda em 2015 por causa da crise fabricada e por causa das desonerações. O próprio governo falou para vários setores: você não precisa pagar, você não precisa pagar. E isso que afetou também, mas principalmente a crise fabricada. Nós, da Auditoria Cidadã, temos estudado a questão do endividamento público há décadas, tá? Há quase 20 anos. E nós conseguimos descobrir, Rene, como essa crise foi fabricada, usando, inclusive, a dívida pública. Então, rapidamente aqui, nós observamos que a partir de 2013, o Banco Central começou a subir as taxas de juros. As taxas de juros, a taxa básica, que existe no Brasil, que é a taxa Selic, estava em 7% ao ano. O Banco Central foi subindo essa taxa, 7, 7,25, 7,5, tal. Ele vai subindo a 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Essa taxa chegou a 14,25%, que é uma coisa assim totalmente insustentável. Quando chegou a 14,25, ficou em 14,25 mais de um ano. Além desse juro básico, altíssimo, o Banco Central foi aceitando toda a sobra de caixa dos bancos. Tudo que os bancos não conseguiam emprestar ficava depositado e fica depositado no Banco Central. E o Banco Central remunerando diariamente a essas taxas abusivas. O que que isso provocou? Provocou uma escassez de moeda no mercado financeiro. Por quê? Os bancos preferiam colocar o dinheiro no Banco Central e receber diariamente essa taxa absurda do que correr risco de emprestar para a empresa, indústria, comércio, etc. Tá? Foi isso que quebrou a nossa indústria. Além disso, se os bancos tinham essa garantia de colocar o dinheiro lá, eles exigiam taxas de juros exorbitantes das empresas. Pensem, acompanhem comigo. O que vocês acham que aconteceria se o Banco Central parasse de remunerar essa montanha de dinheiro, que está em cerca de 1,2 trilhão, essa montanha de dinheiro, que os bancos depositam lá?
Imaginem 1,2 trilhão no caixa dos bancos aí, para serem emprestados à população e aos bancos, e às empresas. Como é que os bancos iriam conseguir emprestar esse dinheiro? Eles teriam que o quê? Baixar o juro, certo? Imagina essa bolada de 1,2 trilhão no caixa dos bancos. Os bancos iam querer ficar com esse dinheiro parado no caixa, guardado na gaveta, Henry? Não. Claro que não, né? O que eles iam querer fazer com esse dinheiro? Eles iam querer emprestar, não é isso? Sim. Para emprestar, eles teriam que baixar o juro, correto, gente? Imagina a nossa economia irrigada com 1,2 trilhão a juro baixo. Adeus crise. As empresas parariam de quebrar, voltariam a investir, a gerar emprego e renda. As pessoas com emprego e renda estariam contribuindo mais para o INSS, a arrecadação tributária aumentando, não haveria justificativa para a entrega do nosso patrimônio, para as privatizações, não haveria justificativa para essa retirada de direitos. Tá? Então, a crise, essa fabricação da crise, ela beneficiou os bancos. Porque os bancos é que receberam essa bolada dessa remuneração da sobra de caixa. Tá? E não correram risco nenhum. Esse dado a gente comprova também, apesar da crise, entre aspas, em 2015, que foi o ano que o PIB caiu quase 4%, as empresas quebraram, o desemprego bateu recorde, o lucro dos bancos foi 96 bilhões de reais em um ano. E eles ainda fizeram uma mega reserva, uma provisão de 187 bilhões, o que reduz o lucro. Então, na prática, o lucro deles foi quase 300 bilhões num ano de crise. 300 bilhões, gente, é o triplo do orçamento anual da educação ou da saúde. É uma montanha de dinheiro. Então, veja bem, os bancos lucraram com a produção da crise e agora eles lucram de novo com as medidas adotadas para contornar a crise. Entendi. A PEC do teto, que veio para contornar a crise, estabeleceu teto para tudo. Todos os gastos sociais, todos os ministérios, toda a estrutura de Estado. Deixou de fora o gasto financeiro, que favorece os bancos. A reforma da Previdência só favorece os bancos. Então, falei tudo isso para responder sua pergunta. O que podemos fazer? Eu vejo o seguinte: quem escreveu essa PEC já perdeu aquele senso de humanidade. Quando reduz o BPC para R$ 400, quando corta, a rebaixa para 60% a aposentadoria de quem ficou inválido, quando reduz as pensões das viúvas e dos viúvos em 60%, quando corta o abono é um salário mínimo de quem ganha até 2 salários mínimos. Ele acha privilegiado quem ganha mais de um. Agora, só quem ganha até um salário mínimo recebe abono. Então, assim, as mulheres rurais vão ter que trabalhar até 60 anos. Aquelas pessoas que têm aposentadorias especiais, por causa do desgaste na atividade, vão ter que trabalhar, homens, até 65, no mínimo. A idade mínima agora é móvel. Isso não existe no planeta, só nessa PEC. Quem escreveu isso já perdeu o senso de humanidade, já não está enxergando pessoas na sua frente. Está enxergando números e lucro só. Então, essas pessoas que estão defendendo essa reforma e só estão enxergando números e lucro, não adianta chegar para elas e falar: essa medida vai aumentar a miséria, essa medida, essa PEC, vai prejudicar a economia do país, essa PEC vai colocar idosos na indigência, porque os idosos não terão atingido idade para aposentar,
não vão conseguir emprego. Eles vão viver de quê? Quem vai contratar uma pessoa depois de 60 anos? Para ela atingir os 65 para aposentar? Então, quem escreveu isso, não adianta esses argumentos. Essas pessoas não têm mais essa capacidade de sentir, de enxergar que por trás dessas medidas tem seres humanos, tem pessoas, não é? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se ver, todos nós que estamos sendo atingidos, como eu falei, ninguém tá livre dos danos dessa PEC. Todos nós, então, temos que nos enxergar nesse momento como uma nação, como um grupo só, um povo. E aí, se a gente conseguir reunir essa força, nos colocar como uma sociedade unida, de um lado, quem é que está do outro lado? O setor financeiro, os bancos, tá? Que estão funcionando de forma exacerbada. Os bancos existem para prestar serviço, não para detonar com a economia do país e com a vida das pessoas. Então, se nós nos unirmos, nós podemos partir para o ataque, em vez de ficar simplesmente lamentando, ai, meus direitos, ai, porque isso não toca essas pessoas. O que vai tocar essas pessoas é o seguinte: vocês provocaram a crise. Essa crise foi fabricada pela política monetária do Banco Central, que beneficiou principalmente os bancos, unicamente os bancos. Essa crise fabricada quebrou as indústrias, quebrou a economia brasileira, derrubou o PIB, provocou milhões de desempregados. Vocês têm que responder por isso. E agora, vocês ainda querem roubar a nossa Previdência Social. Trocar por essa capitalização aí, sem futuro algum para a classe trabalhadora, uma coisa que está dando errado, está colapsando no mundo inteiro. Né? Então, Henri, não é fácil. Não é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Mas eu vejo uma possibilidade de fato, acordar as pessoas, de dar um choque nas pessoas, para que elas enxerguem a riqueza do Brasil e como nós temos sido roubados.